A paz do Senhor, meus irmãos. Quero deixar uma palavra, para os irmãos, para a igreja, de meditação. Uma palavra bem conhecida, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim, o título diz, Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado do teu pecado. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É uma passagem bem conhecida, do profeta Isaías. Relata aí, o início do ministério dele, quando o Senhor consagra ele como profeta. Isaías, ele, através dessa visão, ele pôde ter uma compreensão do que Deus estava tratando com ele, Duas interpretações aqui. Ele teve a compreensão do que Deus estava tratando com ele, e ele também teve uma compreensão do seu chamado, E nessa visão ele pôde contemplar o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu serafins, voando em torno do Senhor, clamando e dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, E diante de toda essa glória, diante de toda essa visão que Isaías teve, ele ficou constrangido, óbvio, por tamanha santidade que é o Senhor, que o Senhor é santo, E eu compreendo que tudo que vem do Senhor também é santo, Toda a extensão do Senhor, é santo. O reino de Deus, é santo, a obra de Deus é santo. Tudo que nós fazemos ao Senhor, para o Senhor, nós precisamos entender que nós estamos trabalhando, servindo a um Deus que é santo, E no versículo 5 lá, é bem claro, que ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E no versículo 6, achei interessante que no versículo 5 ele clama, a Bíblia diz, ele disse, mas ali é um clamor, Imagina o desespero dele ali ao ver toda esta glória, E no versículo 6, um dos serafins que, voavam ali em torno do trono do Senhor, No versículo 6 diz assim, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Aí o 7, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado, Antes do versículo 6, Isaías já servia ao Senhor, já atuava ali, ele era um homem culto, Os historiadores dizem que Isaías, ele foi um homem envolvido na cultura, ele aconselhava, os homens ali na parte da política ali de Judá, externa de Judá, Então era um homem que tinha conhecimento, mas até então não teve um encontro
com o Senhor, né, dentro de uma visão, né? E no versículo 6 eu vou ousar a dizer que o Senhor presenteou, né, Isaías com essa visão, e a partir desse momento ele conseguiu ter uma compreensão de tamanha santidade que é o Senhor, né? E no versículo 8, né, aqui é o chamado, né, de Isaías, né? O Senhor chamando, né? O Senhor diz assim, ele ouviu a voz do Senhor, né, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Né? Então disse eu, né? Então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Então ele teve a compreensão aí da santidade do Senhor e também teve a compreensão do seu chamado, né? O chamado de Isaías não foi fácil, assim como o nosso também não é fácil, porém não é impossível de desenvolver, de desempenhar, né? É um chamado de confrontar o mundo, de confrontar o que o mundo prega, né? Confrontar as pessoas assim com muita educação, lógico, mas com base na palavra, né? Chamar o povo para o despertamento, porque nós, assim como Isaías, os nossos lábios são impuros, né? Muitas vezes, e nós vivemos, né? Convivemos em meio à sociedade de lábios impuros também, né? Então precisamos pedir: Senhor, assim como foi com Isaías, né? Toca nos meus lábios, né? Toca nos meus lábios, que os teus anjos, né? Que o Senhor toque, né? Com uma brasa de fogo, né? Tirada do altar nos nossos lábios, para que os nossos lábios sejam purificados, né? Que a nossa vida, que o nosso coração venha a ser tratado pelo Espírito Santo, né? Porque o único que pode purificar o nosso coração, purificar os nossos lábios, é o Senhor, né? Então nós precisamos recorrer a Ele para poder desempenhar, né, o chamado que Deus tem para conosco, né? Então quero deixar essa mensagem para a igreja, né? Não é se santificar por obrigação, porque muitas vezes a gente se perde nesse caminho da santificação, né? A gente fica tão bitolado e a gente se perde no caminho, mas não é ser santificado por obrigação, eu sou obrigado a ser santificado, né? Mas é ser santificado, buscar a santificação por gratidão ao Senhor, entender que outrora, né, antes do Senhor enviar o seu único filho, Jesus, né, tínhamos um destino, né, estávamos condenados, mas o Senhor mudou a rota, da nossa história, o Senhor mudou a diretriz, o Senhor mudou o destino final da nossa vida, e não da nossa vida aqui, eu digo da vida eterna, né, o Senhor mudou todas as coisas. Então precisamos compreender, né, e corresponder ao Senhor, corresponder ao sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, né? Hoje somos lavados, remidos, né, buscando ao Senhor todos os dias, buscando conhecer mais o Senhor, buscando santidade, buscando estar mais próximo do Pai, né, para desempenhar a sua vontade, né, fazer a obra do Senhor com santidade, com zelo, com amor, né, honrando os princípios bíblicos. Então, quero deixar essa mensagem para a igreja, para os irmãos, né, santificados por gratidão. Enquanto eu lia o texto, veio essa palavra no meu coração, né, essa frase, santificados por gratidão. Então, entenda que nós precisamos buscar essa santificação no Senhor, não por obrigação, mas por gratidão. É corresponder, compreender, por Deus, o Senhor enviou o seu único filho para morrer por mim, né? E não tínhamos nada a oferecer, e até hoje nós não temos, né? É por pura misericórdia do Senhor, né? É o amor incondicional que o Senhor tem para conosco. Então que possamos corresponder à santificação e também corresponder ao chamado, porque o Senhor quer nos usar de uma forma santa, de uma forma limpa, de uma forma íntegra, né? Não dá para fazer o certo da forma errada, a gente tem que entrar pela porta que é estreita, o caminho que é estreito. Esse é o caminho do crente mesmo, é estreito, né? Se estivermos no largo, estamos indo para um outro caminho, né? Mas se estivermos num caminho estreito, onde a porta é estreita, estamos caminhando, né, no caminho certo, que é o caminho do Senhor, que é o que leva para o céu. Tá bom, irmãos? Então, fique com essa palavra e que o Espírito Santo possa ministrar mais ao coração de cada um. Deus abençoe.